Os 12 Trabalhos de Hércules. Capítulo 12. 1000 bois para uma deusa, ou Os bois de Gerion. Bem longe, a oeste, onde o deus do sol Hélios mergulha sua taça de ouro no oceano, vivia um gigante monstruoso, Gerion. Gerion tinha 3 corpos, e dizia-se, não havia ninguém mais forte que ele. Vivia só, rodeado de 1000 bois russos. Para guardar esse grande rebanho, possuía 2 animais tão disformes e apavorantes quanto ele. O Ortro, um cachorro com 2 cabeças, e Eurition, um dragão de 7 cabeças. Gerion era uma criatura hedionda e solitária. Ninguém nunca tinha ousado arrumar encrenca com ele, exceto Euristeu. Mas a esposa de Júpiter, de certo, deve ter metido a sua colher. Essa noite, a deusa Juno me apareceu em sonho, disse ele a Hércules, certa manhã. Pediu-me que lhe oferecesse em sacrifício os bois de Gerion. Quero que você os traga para mim. Desta vez, o herói não apelou para os amigos. De que adiantaria, disse eles. Para transportar esse rebanho gigante precisaria de milhares de navios. No dia seguinte, zarpou sozinho a bordo de um barquinho de pesca, rumo ao sol poente. A viagem durou várias semanas. Hércules foi até a Sicília e de lá costeou o litoral da Líbia, onde viviam os ferozes Númidas. Como rumava para o oeste, todas as tardes Hércules era incomodado pelo sol, que o cegava. Um dia, ferveu de raiva. Retesou seu arco com toda a força e disparou várias flechas no disco ardente. A resposta não demorou. O brilho do sol tornou-se tão forte que Hércules teve de fechar os olhos e abaixar a cabeça. Quem ousa replicar aos meus dardos de fogo com dardos quase tão poderosos? Eu, Hércules. Desculpe, Hélios. Não queria feri-lo, mas minha missão já é tão difícil. E o herói, ofuscado, explicou ao deus do sol que missão lhe havia sido confiada. Hélios deu uma gargalhada tonitruante. Sabe, você fez bem em me desafiar. Como gosto de gente intrépida, resolvi ajudá-lo. Vou lhe emprestar meu disco de luz. Com ele, você irá mais rápido. Olhe. Hércules abriu os olhos. Diante dele, uma enorme taça cintilante e dourada boiava no mar. Não tenha medo, Hércules. Embarque nela. Abandonando seu barco, o herói subiu na taça de Hélios, que logo se ergueu no céu e prosseguiu sua corrida para o oeste. Reconhecido, Hércules admirava a paisagem e se dizia que era bem útil ter um deus assim como aliado. Todas as noites, quando o disco alcançava o horizonte, Hércules desembarcava do estranho veículo, que tornava a pegar na manhã seguinte, a leste. Um dia, avistou ao longe uns picos cobertos de neve. Estamos nos aproximando do domínio de Atlas, o gigante que sustenta o céu. Se eu tivesse a força dele, derrotaria Gerion facilmente, matutava Hércules. Já não aguentava aquela inação. Se em breve ia ter de enfrentar vários monstros, não era melhor fazer um pouco de exercício? Naquela noite, a taça de Hélios deixou-o numa praia. O mar entrava num largo canal, antes de chegar a um vasto oceano desconhecido. Hércules pensou, pensou e decidiu. Vou construir dos 2 lados deste canal 2 monumentos, como um marco da minha passagem. Primeiro, rolou até as falésias que delimitavam o canal enormes blocos de pedra, que trabalhou e empilhou para erguer uma imensa torre. Depois foi para o outro lado do estreito, a fim de construir outra torre igual. Por muito tempo,
Essas torres simbolizariam os marcos do mundo mediterrâneo, com o nome de Colunas de Hércules. Satisfeito, o herói continuou a pé seu caminho pela Península Ibérica. Cruzou com um pastor que parecia assustado. Não passe aqui, estrangeiro, disse o pastor. Você está indo para a ilha de Eritia, domínio de Gerion. Essa manhã, seu terrível cão de duas cabeças devorou todos os meus carneiros. Desdenhando o conselho, Hércules foi em frente. Não demorou a chegar diante de dois maciços que o separavam do oceano. Suas encostas eram tão próximas que o herói teve dificuldade para passar por entre elas. Empurrando com todo o seu peso, afastou os flancos da montanha, como quem abre uma porta de dois batentes. Do outro lado, latidos furiosos e duplos o receberam. Um cachorro de duas cabeças atirou-se sobre ele, arreganhando seus dentes poderosos. Hércules abateu a primeira cabeça com a sua clava e, como a segunda mordia furiosamente a pele de leão que lhe servia de túnica, varou-lhe o pescoço com a espada. Com que então você matou Ortro, meu cão de guarda, filho de Equidna e do gigante Tifon? Ao ver Gerion, Hércules quase recuou. 2 vezes maior que ele, o gigante estava de pé numa ilha próxima, com seus 3 corpos e suas 3 cabeças. Era particularmente horroroso. Agitava seus 6 braços como se fossem tentáculos. Hércules tentou negociar. Gerion, meu primo pediu para vir pegar seus bois. Não sei quantos são. Se você me der alguns. 3 gargalhadas gigantescas responderam. Depois, 3 vozes diferentes se superpuseram e pronunciaram palavras difíceis de distinguir. Sabe o que vou lhe dar? Uma lição. Estou encantado com a sua visita. Faz tempo que eu não enfrento ninguém. Hércules compreendeu que, apesar das 3 cabeças, Gerion tinha uma inteligência de minhoca. Para que discutir com ele? As bocas do gigante se abriram e berraram em uníssono. Eurition, venha cá! Hércules se virou. Nas pastagens vizinhas viu centenas de bois russos e no meio do tranquilo rebanho uma espécie de dragão que, com suas 7 cabeças, cuspindo fogo, lembrou a Hércules a hidra de Lerna. O monstro aproximou-se rastejando. Mande seu boiadeiro recuar, Gerion. Ande, Eurition, livre-me deste importuno. O monstro galopou em direção ao herói. Hércules pegou 7 flechas envenenadas na sua aljava e atirou. Acertou 6 delas. No instante em que a última cabeça ilesa ia mordê-lo, o herói pulverizou-a com sua clava. Ainda de pé na sua ilha, Gerion não acreditava no que via. Com um triplo grito de raiva, pulou na praia. Hércules nem teve tempo de pegar o arco. Gerion já estava em cima dele. Levantava-o do chão e triturava-o com seus 30 poderosos dedos. Quando o sol começou a se pôr, os adversários ainda lutavam. Foi então que Hércules teve uma ideia: cegar Gerion. Rolou com ele no chão até o arco e, contorcendo-se, conseguiu escapar das várias mãos do gigante. Onde você está? Berrava Gerion. Não consigo enxergar mais nada! Cego pelo sol poente, o monstro avançava a tropego. Aproveitando essa trégua, Hércules pegou o arco, pôs nele 3 flechas ao mesmo tempo e atirou. As flechas se cravaram juntas nos 3 corações do gigante. Com um estrondo ensurdecedor, Gerion desabou. O vencedor do gigante se levantou ofegante. A metade do trabalho está feita. Agora só falta levar aqueles bois para seu novo dono. Vai ser uma viagem demorada. Ao raiar do dia, Hércules teve uma surpresa. A taça de Hélios estava diante dele,
e a voz do deus solar ecoou: Embarque os bois, Hércules, assim vai voltar mais depressa. Mas todas as noites vai ter de descer para que eu continue meu périplo. Hércules obedeceu, e a taça se ergueu em direção aos Pirineus. Uma manhã, antes de ela reaparecer, foi despertado por uns mugidos assustados. Um bando de salteadores dispersava seu rebanho e levava-o para as planícies vizinhas. Hércules pulou de pé, pegou o arco e bradou: Tragam esses bois de volta! Os ladrões fingiram não ouvir. Um deles até replicou num tom debochado: Tantos bois e um só boiadeiro, que imprudência! Um segundo depois, o sujeito caía, trespassado por uma flecha. Devolvam meus bois ou terão todos a mesma sorte. Os ladrões responderam com uma chuva de flechas. Hércules deu o troco, e cada uma das suas flechas liquidava um. Mas os ladrões eram tão numerosos que ele logo ficou sem munição. Isolado naquela planície árida, tinha se tornado o alvo ideal. Acreditando-se perdido, ergueu os olhos para o céu. Ó, grande Júpiter, não me abandone. A réplica foi imediata. Começou a chover. Um dilúvio de pedras. Os ladrões foram lapidados e cobertos por aquelas pedras caídas do céu. Hércules pôde recuperar seus bois e seguir caminho para a Grécia. Depois de atravessar os Alpes, parou para sua pausa noturna. Os bois pastavam calmamente à margem esquerda de um rio, no lugar em que mais tarde seria edificada a cidade de Roma. No dia seguinte, como todas as manhãs, contou seus animais. Faltavam 8, e logo os mais bonitos: 4 touros e 4 vacas. A umidade do rio fazia que o solo fosse mole e assim Hércules logo encontrou o rastro dos animais. As pegadas levavam a uma mata cerrada e terminavam numa gruta obstruída por um enorme rochedo, da qual saía uma fumaça densa. Não entendo. Os animais não entraram na gruta. Ao contrário, saíram de lá. Por que as pegadas vão na direção do rebanho? Que mistério. Além do mais, somente a mão de um gigante poderia tapar aquele jeito a entrada da caverna. Uma moça saiu da floresta, sorrindo para Hércules. Lançava olhares inquietos a toda a volta, como se temesse uma presença. Quem é você? Sussurrou Hércules. Pode me explicar como... Ela pôs o indicador nos lábios, pedindo silêncio. Depois imitou o gesto de alguém puxando um animal pelo rabo. Hércules exclamou: Claro! Para me induzir em erro, o ladrão arrastou meu gado de marcha ré até o seu covil. Encantada por ter prestado aquele serviço ao herói, a moça desapareceu na floresta tão misteriosamente como havia aparecido. Nesse instante, mugidos queixosos se elevaram no interior da caverna. Furioso, Hércules correu para o rochedo que tapava a entrada, mas ele parecia grudado no chão. 3 vezes tentou removê-lo, em vão. Percebeu então, montanha acima, um enorme bloco de lava incandescente. Suportando as queimaduras que a lava lhe causava, rolou-o até a caverna e, ao cair, o bloco esfacelou a pedra e abriu um enorme buraco bem no topo da gruta. Labaredas jorraram do antro, mas Hércules não era de se assustar com tão pouco. Clava em punho, entrou pela abertura que a luz do dia agora iluminava e deu de cara com um ser tão horrendo quanto Gerion, um homem de 3 cabeças que cuspia fogo. O ser monstruoso estava rodeado de fogueiras ardentes e Hércules se imaginou no inferno. Avistou, não longe dali, seus 8 animais acorrentados. O que vem fazer no meu covil? Rugiu o monstro. Recuperar meus bois, replicou Hércules, avançando. Imprudente. Acaso não sabe quem sou? O ar esfumaçado fedia a enxofre, e Hércules, que havia encontrado uns pastores na véspera, soubera por eles de quem se tratava. Claro que sim. Você é Caco,
filho do deus Vulcano. O monstro ergueu as 3 cabeças, piscou os olhos e soltou um uivo em que se misturavam raiva e dor. E ousou entrar na minha caverna. Ai, a luz do dia, o sol. Ai de mim, estou perdido. Caco avançou para Hércules, vacilante. Com sua clava, o herói não teve a menor dificuldade para pôr fora de combate aquele deus ladrão que, fazia tempo, semeava o terror entre os rebanhos dos pastores do Monte Aventino. Recuperou então seus bois e seguiu viagem para a Grécia. No Olimpo, Juno havia acompanhado as façanhas do filho do esposo. Furiosa com a ajuda que Hélios e Júpiter tinham lhe dado, esperou que Hércules chegasse ao seu destino para intervir. Esse herói não tem medo nem de monstros nem de gigantes. Vejamos como vai reagir diante de um inseto. Quando Hércules fez o rebanho descer da taça de Hélios, avistou ao longe as muralhas da cidade de Tirinto. Havia realizado um dos seus mais longos trabalhos e tinha pressa de chegar. Já ia juntar os 1000 bois numa longa fila para entrarem um após o outro na cidade, quando um deles escapou mugindo. Em seguida, outro deu um gemido, corcoveou e semeou a confusão no rebanho. Instantes depois, os animais corriam na maior desordem. Fugiam, entravam nas florestas vizinhas. Pego de surpresa, Hércules corria. Pegava um boi aqui, outro ali, uma vaca acolá, e tentava compreender a causa daquele susto. Calma, calma! Que mosca mordeu vocês? Nem imaginava que tinha acertado. Na mosca. Uma mordida no ombro lhe fez dar um pinote. Uma mutuca! Exclamou perplexo. Uma simples mutuca! Como a noite caía, desistiu de procurar os animais perdidos. Nunca conseguiria reconstituir o rebanho inteiro. Desanimado, exausto, resmungou. É o cúmulo, fazer toda essa viagem e na última hora perder a metade dos bois de Gerion. Os animais que escaparam voltaram ao estado selvagem e mais tarde deram origem ao gado russo, que existe até hoje. Quanto a Euristeu, ficou pasmo ao ver no dia seguinte, às portas da cidade, seu primo à frente de várias centenas de bois. Nem pensou em contá-los, de qualquer maneira, ia ter de sacrificá-los no altar de Juno. Apesar do ódio que tinha pelo primo, Euristeu não pôde deixar de sentir certa admiração por aquela façanha. Fez o caminho todo com estes animais? Sim, mas o sol me ajudou um bocado, confessou Hércules. O sol? Fez Euristeu sem entender. Como assim? Nesse instante, uma nuvenzinha cobriu brevemente o disco do sol. Pareceu a Hércules que Hélios acabava de lhe enviar um sinal, algo que lembrava muito um piscar de olhos.